Abramos as Escrituras Sagradas no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 2. Nesta ocasião, faremos a leitura dos versículos 1 a 11. João, capítulo 2, versos 1 a 11. Estaremos meditando com a graça de Deus e dando sequência à nossa série de mensagens que trata exatamente da pessoa do nosso Redentor em um período muito específico do nosso calendário. A nossa expectativa é que o Senhor fale conosco nessa manhã, por intermédio da sua palavra, e abençoe a todos que estão aqui nessa manhã e aqueles que também acompanham pelo nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe a todos nós. Assim diz a leitura, assim diz a palavra de Deus, queridos. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Mas Jesus lhe disse: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." Então ela falou aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: "Enchei de água as talhas." E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: "Tirai agora e levai ao mestre-sala." Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: "Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora." Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo este momento extremamente específico do nosso calendário, ou do calendário nacional, onde nós comemoramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É lógico eu dizer aqui, talvez não faria mais sentido dizer isso, mas parece que não, mas faz ainda sentido. Natal não é isso que a gente vê por aí, essa correria angustiante das pessoas em busca de presentes e de satisfazer, às vezes, a si mesmas ou seus parentes. Natal é outra coisa. É bem verdade que provavelmente Jesus não tenha nascido nesse período de dezembro. Provavelmente Jesus não nasceu nesse período do ano. Isso tudo tem servido de debates e opiniões entre pastores e teólogos, no que diz respeito ao dia, a origem da data, a origem dessa data. Todavia, apesar disso, nós nos aproveitamos dessa ocasião nacional para falar do nosso Salvador e do verdadeiro significado do Natal. É isso que nós fazemos, nos utilizamos desse ambiente nacional para tratar do assunto e o que de fato ele significa. Que, segundo a Bíblia, nós lemos na liturgia, o anjo Gabriel aparece a Maria numa visão, dizendo que em breve ela daria à luz a um menino, e ele seria chamado de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. E este momento, irmãos, este momento em que nós estamos celebrando é o clímax da história da redenção. É o ápice da história dos atos salvadores de Deus. A história de Cristo não começa há 2000 anos em Belém. Ela é muito mais antiga do que isso.
Ela começa na eternidade. Apocalipse 13:8, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Só que essa história, esse plano tem o seu primeiro desvendamento no tempo e no espaço no Jardim do Éden. Após a queda, quando Deus promete que da descendência da mulher, da semente da mulher, viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. A sua vinda, então, é prometida no Antigo Testamento, é profetizada no Antigo Testamento, relatada nos Evangelhos e explicadas nas epístolas do Novo Testamento. Ou seja, antes das exposições, explicações dos apóstolos acerca da vinda de Cristo, antes disso ela foi concebida na eternidade, foi prometida, profetizada. Há um pacto de graça sendo administrado no Antigo Testamento de maneira prefigurativa. Cristo está lá em forma de tipos, de sombras, de figuras, de promessas dele que haveria de vir. A vinda de Jesus a esse mundo não foi um plano B na história há 2000 anos. Deus não foi pego de surpresa. A vinda de Cristo faz parte de um grandioso plano redentor soberano estabelecido na eternidade. Quando então ele chega a esse mundo até nós, nasce sobrenaturalmente pelo poder do Espírito de uma virgem e sendo plenamente Deus, ele torna-se plenamente homem. Duas naturezas em uma única pessoa. Este é o Natal. Na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, cheio de graça, de verdade, de glória. Veio a esse mundo, cresceu, foi batizado por João Batista no deserto da Judeia. Foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E então ele retorna a João Batista que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele chama os seus primeiros discípulos para si. E agora ele irá realizar o primeiro milagre do seu ministério. Porque ele é Senhor. Ele não é o pobrezinho que nasceu em Belém, como diz a música. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Criador, e Ele tem poder para criar, poder para interferir nas leis da natureza estabelecidas por Ele mesmo e transformar elementos, porque Ele é Deus. O evangelista João relata isso de forma magnífica no seu evangelho. Nós acompanhamos até aqui que após os 18 primeiros versos do capítulo 1, no chamado prólogo, onde João introduz o assunto da divindade de Jesus, quem é Jesus, e depois ele passa a registrar a sua narrativa, que vai do versículo 19 ao 51, finalizando o capítulo 1, do que aconteceu numa sequência de dias, que finaliza com o relato do chamado de Jesus, quando Jesus chama os seus primeiros discípulos. E agora, no capítulo 2, João, o evangelista, registra o primeiro milagre de Jesus, que aconteceu numa festa de casamento em Caná da Galileia, no início do ministério terreno público do Senhor Jesus. Antes de meditarmos no texto em si, eu gostaria de fazer duas considerações aqui para nós. A primeira consideração é essa: João, o apóstolo, diferente dos demais evangelistas, ele se dedica mais ao significado dos fatos relatados e para o que esses fatos apontam. Não o sinal em si, mas para aquilo que o sinal aponta, conduzindo os leitores ao propósito pelo qual ele escreveu, que é defender a sua tese neste evangelho de que Jesus é Deus, a divindade de Jesus. Esse evangelho tem o propósito de apresentar a pessoa de Jesus, a identidade divina de Jesus, em todos os seus capítulos, quer por relatos, quer por sinais, trazem evidências de que Jesus é Deus. É uma ênfase o evangelho do testemunho, todos testemunham da sua divindade.
Lembram da sua cristologia que nós estudamos? Jesus é o Verbo, Jesus é a luz, Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o eu sou. E agora, Jesus, este evangelho é o evangelho dos sinais. 7 sinais são relatados do capítulo 1 ao capítulo 11. E João destaca esses milagres, entre tantos, com o objetivo específico de exaltar a plena divindade de Jesus. O propósito está no capítulo 20, versículo 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Veja que, diferente dos sinóticos, João, o evangelista, não chama esses atos sobrenaturais de milagre. Ele não chama, ele chama de sinais. Por que João chama de sinais? Porque estes sinais, eles não são um fim em si mesmos. Eles não estão aqui no Evangelho para chamar a atenção para si mesmos, mas eles estão aqui porque eles apontam para uma realidade maior. Eles lançam luz sobre a pessoa de Jesus, de quem Ele é, a pessoa divina de Jesus, são sinais da divindade de Jesus. Então, a descrição, queridos, da natureza de Jesus e das obras de Jesus testificam dele. Porque se Ele é Deus, a sua natureza é divina. E se Ele é Deus, Ele realiza as obras de Deus, as obras que o Pai faz. João escreve no capítulo 21 que há muitas coisas que Jesus fez. Versículo 25. Se todas fossem relatadas, uma por uma, ele diz: creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Mas estes 7 sinais, começando com este aqui, escolhidos por João a dedo, estão aqui para dar testemunho de Jesus. Ele é Deus. E para que você creia no seu nome. Vejam aí no versículo 11 da nossa passagem o que ele diz: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Essa é a primeira consideração. A segunda consideração, além daquilo que os sinais apontam, que os milagres apontam, é que nós, protestantes reformados, consideramos estes relatos históricos. São relatos históricos, são fatos verdadeiros, literais, acontecidos. Não são mitos, não são lendas, não estão aqui para mostrar uma verdade profunda por debaixo do texto, não. Nós cremos que são relatos históricos, verdadeiros, e nisso você e eu precisamos crer. Nestes milagres registrados aqui, você e eu precisamos crer para que sejamos cristãos de verdade. Então hoje nós meditaremos nesse primeiro milagre realizado por Jesus aqui em Caná da Galileia, e esse é o tema do nosso sermão, o primeiro milagre do nosso Senhor. Como é que aconteceu esse milagre? 6 partes tem o texto aqui, eu dividi ele em como aconteceu esse milagre. A primeira parte está aí nos versículos 1 e 2. Jesus e seus discípulos são convidados a uma festa de casamento. Vejam aí. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Esses 3 dias depois, é o terceiro dia, depois do último dia mencionado em 1:43. Capítulo 1, versículo 43. É o terceiro dia depois de Jesus chamar os 2 novos discípulos, Filipe e Natanael. Ele diz o texto que houve um casamento em Caná. Caná da Galileia ficava entre Cafarnaum e Nazaré. Ficava bem no meio.
6 ou 7 quilômetros mais ou menos de Nazaré. Alguns acham que é 12 quilômetros. Nazaré, que foi a cidade onde Jesus cresceu com a sua família. E o texto diz que Jesus e os seus discípulos foram convidados para um casamento nessa pequena cidade. Vocês percebam que tanto não é o alvo do texto, que o autor nem menciona quem são os noivos, porque não é importante para o texto saber quem vai casar. Não é o foco do texto. E o texto diz que achava-se ali a mãe de Jesus. Ao dizer que Maria estava ali, sugere, e essa é a opinião de muitos teólogos, essa é a minha opinião também, sugere que Maria fosse não apenas uma convidada, mas que fosse parente da família. Que eles fossem, ela era parente da família anfitriã. Você vai perceber que quando falta vinho, ela vai dizer a Jesus, como que se ela estivesse importada com aquilo, como que se ela estivesse fazendo parte daquela situação, né, preocupada com aquela situação, ajudando na situação. E ao não mencionar José, é provável que a essa altura José já havia falecido. O marido de Maria já havia falecido, por isso que não é mencionado. Mas é interessante, queridos, o texto dizer que Jesus foi convidado também a este casamento com os seus discípulos, aquele pequeno grupo chamado por ele logo no início do seu ministério. E Jesus aceitou o convite e eles foram. Eu queria abrir um parênteses aqui. Não é a tônica do texto, da passagem, mas eu gostaria de aproveitar e dizer algumas coisas importantes aqui. Vocês perceberam que Jesus e os discípulos não têm problemas de estarem ali numa festa, não tem problema, uma festa não pecaminosa, não uma festa da carne, em certo sentido, tá? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quem tem mais motivo para se alegrar nesse mundo, irmãos, é o povo de Deus, são os discípulos do Senhor. Quem é que tem mais razão de festejar enquanto ainda nesse mundo caído? É o povo de Deus. Não um festejo, uma festa que desagrade o Senhor, mas uma expressão de regozijo, de alegria. Eles estão em um casamento, e casamento é uma instituição divina. Você sabe que a parte mais difícil do casamento é a lista dos convidados, não é verdade? Você começa com 3 páginas e vai diminuindo, né? Vai diminuindo. Você gostaria de fazer mais, mas não dá. Só que tem um detalhe no texto, assim, que eu queria trazer aqui a vocês, é importante pensarmos. Se Jesus, que não é um simples convidado, ele não estiver no seu casamento, ele não estiver na sua vida, na sua casa, você pode ter imóveis, você pode ter móveis, você pode ter tudo, mas no final você não terá nada. Porque o mais importante falta. O mais importante falta. Jesus tem que estar na sua vida. Se Ele não estiver, você tem muito pouco, ainda que acha que tenha muito. Você tem muito pouco. E perceba um terceiro fator, que onde Jesus está, os seus discípulos estão também. E onde os discípulos de Jesus estão, os demais discípulos estão também. Estão também. Isso me faz pensar com quem nós desejamos andar. Qual é o nosso prazer, com quem nós mais desejamos estar. Não existe povo melhor para estar nesse mundo, irmãos, do que o povo de Deus, os discípulos de Cristo. Eu estava pensando nisso, meditando. Você não pode ter mais prazer na companhia daqueles que não passarão a eternidade com você, do que aqueles que passarão a eternidade com você. Para mim é muito estranho quando há reuniões, sejam festas, aniversários, casamentos e qualquer outra coisa, quando Cristo não é o assunto, quando não se toca no assunto a respeito de Cristo, ou quando os discípulos de Cristo não estão presentes também. Pessoas têm mais prazer na companhia daqueles que não são de Cristo do que daqueles que são de Cristo. Para mim é muito estranho.
Só para fechar um parênteses aqui, como eu disse, não é a tônica do texto, mas uma pergunta fica: quem são aqueles com quem você deseja estar? Jesus com seus discípulos são convidados a esse casamento em Caná e eles foram. Estando lá, em um determinado momento da festa, segunda parte do nosso texto, versículo 3, a notícia de que acabou o vinho. Vejam aí, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. As festas de casamento judaica duravam uma semana e tinham muitos convidados. Se você acha que o brasileiro sabe fazer festa, você está enganado. O casamento judeu, uma semana. Não sei se o brasileiro aguenta isso. E era dever da família anfitriã receber os convidados, alimentar os convidados, e o vinho era um elemento importante da festa. E num dado momento, o vinho acabou. O narrador não nos informa a razão disso. Talvez muitos convidados, a família não tinha muitos recursos, família pobre, talvez isso. Mas por que isso é importante? Porque o vinho no Antigo Testamento, irmãos, ele não era visto somente como um alimento, ele é visto como um alimento no Antigo Testamento, mas era parte da cultura dos hebreus, além da questão da hospitalidade. A hospitalidade no Oriente, no Antigo Oriente, era um dever sagrado, e é bíblico. Ser hospitaleiro é bíblico ainda. Nas bodas, acabar o vinho era desonroso para a família, era humilhante para a família, para os noivos, constrangedor para o anfitrião da festa, fazia com que a festa começasse a perder o seu brilho. Todo casamento tinha de ter vinho, e para os judeus, o vinho era esse símbolo de alegria. Não é o que o brasileiro entende hoje, embebedar-se, simplesmente para ficar assim, do jeito que nós conhecemos. Era sinal de alegria. Na festa, representava a esperança de uma vida feliz para os recém-casados. Mas o vinho acabou. E Maria, por algum motivo, tentando ajudar, provavelmente porque era parente da família, sentindo-se responsável por isso, foi até Jesus relatar o que aconteceu e disse a ele: eles não têm mais vinho. Alguém pode pensar que Maria deu uma ordem para Jesus aqui, mas ela não tentou fazer isso. Vejam o texto, ela não tenta fazer isso. Mas Maria sabe quem ele era. Maria sabia quem ele era. Maria sabia da divindade de Jesus. Maria jamais esquecera das palavras do anjo: este será chamado, ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará sobre toda a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E ela canta o Magnificat: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque ela precisava de salvação também. E talvez ela esperasse, sabendo quem estava ali, quem era Jesus, que Jesus fizesse algo. Note, no entanto, que ela não diz o que Jesus tem que fazer. Maria apenas vem e relata o que está acontecendo. Essa é a ênfase do texto. O vinho acabou. Ela apenas relata. Porque afinal, irmãos, conhecendo quem é Jesus, sabendo quem é Jesus, sabendo que nele está a solução para qualquer situação da nossa vida, qualquer necessidade da nossa vida, quem não iria até ele? Quem não vai até Jesus, conhecendo Jesus, Deus homem? Provavelmente não havia mais como comprar vinho naquele momento, talvez a família nem tivesse mais recursos, mas ela sabia que quem estava ali era o Emanuel, o Deus conosco. Até então Jesus não havia realizado nenhum milagre no seu ministério, esse é o primeiro, mas o Filho de Deus estava ali e Maria sabia disso, ela sabia disso, e isso você precisa saber também, que é em Cristo que está a solução da nossa vida,
a solução das suas dificuldades está no Senhor Jesus Cristo. Qual foi a resposta de Jesus ao relato de Maria? Terceira parte do nosso texto, versículo 4. A resposta do Senhor a Maria: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Alguns pensam que Jesus foi rude aqui, chamando ela de mulher. Mas de forma alguma Jesus agiu de forma desrespeitosa ou rude com nenhuma mulher, como alguns pensam. Se dirigir a alguém assim, até porque Jesus nunca pecou, ele era perfeito, ele era o ente santo, o texto diz. Esta era uma forma natural e respeitosa de se dirigir a alguém na cultura da época. É mais ou menos como nós hoje chamar alguém de senhor, alguém mais velho, ou alguém de senhora. É o mesmo sentido aqui. Outras vezes isso ocorre no Evangelho segundo João. É assim que ele se dirige à mulher samaritana: mulher. No capítulo 4, é assim que ele se dirige quando ele está crucificado, no capítulo 19, também a João, ele diz: mulher, eis aí aquele que vai cuidar de você como filho. E ele diz: João, eis aí ela. Então ele chama de mulher. É uma forma respeitosa, talvez não tanto comum dizer isso a mães no Antigo Oriente, mas era uma forma respeitosa. E é interessante que ele nem se dirige o texto aqui não se dirige a ela como mãe, né? Como mãe aqui. Mas tem algo que ela precisa saber. Tem algo que ela precisa ser lembrada, de quem ela é e de quem ele é. Mulher, ele é Senhor, ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Cada pessoa deve estar no seu devido lugar, cada um no seu devido lugar, e nós precisamos constantemente ser lembrados disso, irmãos. Constantemente. A quem servimos? A quem nós nos dirigimos em oração quando nós estamos orando? Ao Senhor, ao Deus eterno. Ele não é igual a mim, ele não é igual a você, ele não é igual a Maria. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é único. Ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus foi gracioso na sua resposta, mas ele queria que Maria percebesse e não pensasse nele como um filho qualquer, mas que o visse como seu Senhor, até para que ela não sofresse quando chegasse o momento da sua paixão, do seu sofrimento, porque ele haveria de passar isso. Seu ministério começou, mas a sua hora ainda não havia chegado. Essa expressão é uma tônica que percorre esse evangelho. Você vai ver o tempo todo, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 17. A minha hora não chegou, a minha hora ainda não chegou, ou chegou a minha hora e é agora. Essa expressão é recorrente, porque Jesus, irmãos, é muito importante prestar atenção nisso. É muito importante isso, aqueles que me acompanham pelo nosso canal, é muito importante isso. Vejam, Jesus tinha plena consciência de estar cumprindo uma tarefa que lhe fora confiada pelo Pai. E Jesus agiria de acordo com a agenda do Pai. Ele age de acordo com a agenda e o propósito do Pai e de mais ninguém. Ele veio cumprir a vontade do Pai, ordens do Pai. Jesus está deixando claro a Maria que ele veio fazer a vontade do seu Pai que estás nos céus. E que ele, o seu Pai, e não ela, e nenhum outro ser humano é quem dirige a sua agenda. Ninguém dirige a sua agenda. Era o Pai que exercia esse controle.
e ele só agiria quando esse momento chegasse. Irmãos, Deus tem uma agenda. As coisas têm um tempo determinado para acontecer. Entenda isso. Ninguém pode mudar isso. Então eu queria dizer para você que está aqui nessa manhã, descanse em Deus. Descanse no Senhor. A agenda é dele. E Ele irá cumprir a sua agenda no tempo dele. Deixe de olhar para o lado. Olhe para a agenda de Deus. Deus tem um propósito no tempo de Deus, no Kairos, o tempo determinado de Deus, como em Gálatas 4, na plenitude dos tempos, Ele enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Espere pelo tempo de Deus, espere pela hora de Deus, descanse em Deus, não se angustie. Ao dar essa resposta, o que eu tenho contigo? Você não sabe que não é chegada a minha hora? Ao dar a resposta a Maria, qual foi a reação de Maria? Quarta parte do nosso texto, versículo 5. A reação de Maria. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. É isso que tem que fazer. Aqui está estabelecido quem manda e quem obedece. Aqui está bem definido. Quem dá ordens e quem cumpre ordens. Façam o que ele disser. A resposta de Jesus a Maria, no versículo 4 anterior, parece mostrar que ele se recusou a fazer algo a respeito, não é verdade? Parece mostrar isso. Ela esperava que Jesus fizesse algo, mas ela aguardou a vontade do Senhor. Ela aguardou a vontade de Jesus. Não nos é informado no texto, mas nos dá a impressão que Maria sentiu nesse momento que algo na resposta de Jesus indicava que ele agiria de alguma maneira naquela situação, que ele tomaria uma providência, talvez o tom da sua voz, talvez na maneira de Jesus falar, deu essa indicação que ele faria alguma coisa, mas a reação de Maria aqui foi de obediência imediata e submissão à sua vontade. Ela falou aos serventes. Serventes eram os serviçais da época, aqueles que ajudavam no casamento. Ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. É necessário que se obedeça a ele. A ele. Os romanos, os papistas, querem se utilizar desse versículo aqui para afirmar o dogma pernicioso da intercessão de Maria. Pernicioso da intercessão de Maria. Como se tivéssemos que pedir a Maria para que então ela pedisse a Jesus, do tipo assim: pede à mãe que o filho atende. Primeiro, o texto não está dizendo isso. Segundo, o texto não se propõe a dizer isso. Quando você lê um texto, você precisa ler à luz do seu contexto. Qual é a ênfase do texto? Ele não se propõe a dizer isso. Terceiro, Maria apenas veio relatar a situação. Faltou vinho. E de cara, Jesus responde: o que tenho eu contigo? Acabou ali. Ela não insistiu. E ela se vira para os serventes e diz: façam tudo o que ele disser. Então aqui está definido quem manda e quem obedece. Quem dá ordens e quem cumpre ordens. Cada um no seu lugar. Façam tudo o que ele disser. E não pode haver uma orientação melhor para nós hoje, queridos. Pode haver. Façam tudo o que o Senhor disser.
Me recorda Deus falando a Josué: tenha cuidado de cumprir tudo o que está na lei. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Proclame o livro da lei. Se você fizer isso, você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Mas faça tudo o que ele disser. Faça tudo o que ele disser. E nós seguimos esse conselho, essa orientação, irmãos, até hoje, que os serventes fizeram. Tudo o que o Senhor Jesus nos diz. Então, em primeiro lugar, Jesus e seus discípulos são convidados a uma festa em Caná. Segundo, vem a notícia de que o vinho acabou. Terceiro, a resposta de Jesus a Maria. E em quarto lugar, a reação de Maria: faça tudo o que ele diz. Então, quinta parte do nosso texto, a realização do sinal, do milagre, versículos 6 a 10. Jesus transforma água em vinho. Nestes versículos de 6 a 10, é descrito como Jesus operou esse milagre. Versículo 6 diz que estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Em algum local específico, perto de onde a festa estava acontecendo, haviam 6 talhas de pedra. Talha era um cântaro, era um vaso, um jarro grande de pedra para água, onde colocavam água. E o texto diz que tinham em cada um deles 2 ou 3 metretas. Metreta era uma medida de líquido que variava entre 30 e 40 litros. 32, 35 litros, entre 30 e 40 talvez litros. Então, 2 ou 3 metretas significa que em cada talha, em cada jarro, poderia conter entre 80 e 120 litros, talvez 100 litros. 100 litros de água. E o texto diz que eram 6 talhas, então nós estamos pensando aqui em mais ou menos 600 litros de água. 600 litros. O que eram esses jarros? O texto diz que os judeus usavam para purificações. A tradição judaica exigia vários rituais, cerimônias de purificações. E os judeus lavavam as mãos antes e durante e depois das refeições. Essa purificação, porém, não ficava apenas na lavagem de mãos. Marcos capítulo 7 explica exatamente o propósito dessas jarras. Capítulo 7, versículo 3 e 4 de Marcos diz assim: pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, de jarros e vasos de metal e camas. Os vasos eram utilizados para essa purificação. E no versículo 7, Jesus disse aos serventes: então, enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Vejam o detalhe do texto. Acompanhe o detalhe do texto. Primeiro, o texto quer mostrar isso, que os 6 jarros estavam vazios. Não tinham nada mais neles, não havia nada neles. Segundo, eles as encheram totalmente. Os serventes foram buscar água em algum lugar, talvez num poço, um baldinho, e encheram totalmente os jarros, até a borda. O que destaca o poder de Jesus e a grandeza do milagre realizado, não pela metade, mas até a borda, totalmente. E o texto diz, eles encheram de água. Não tinha vinho no início, eles encheram de água, porque o contexto diz, acabou o vinho. E aqui eles enchem de água, para destacar que não havia nenhum elemento mais nas jarras, exceto a água, até porque não cabia mais. Então, versículos 8 e 9, Jesus lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho.
O mestre-sala era a pessoa encarregada do cerimonial e da ordem da festa. Essa era a função do mestre-sala. Nos casamentos judaicos, um dos convidados ficava responsável pela festa. Era como mestre de cerimônias, era a pessoa que cuidava de todo o andamento da festa. Ele fazia tudo, coordenava toda a festa. Jesus diz aos serventes: tirem um pouco agora e levem ao mestre-sala. Por que levar ao mestre-sala? Porque ele era o sommelier também. Ele era o sommelier. Quem é que poderia atestar a qualidade e aquele vinho? O vinho e a qualidade do vinho. Era o mestre-sala. Jesus diz: agora você tire e leve a ele. E levaram até ele. Tendo ele provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água. A água nas talhas foi transformada em vinho. Este foi o milagre. O texto nem diz exatamente o momento, mas foi aqui. Houve uma transformação química, e somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode fazer isso. O que os serventes puseram nas jarras foi água, mas a mesma transformou-se imediatamente em vinho. Todo aquele conteúdo, irmãos, de água sendo despejado, foi transformado em vinho. Você pode imaginar isso com todas as propriedades de vinho. E quando aquele que é o responsável da festa, o sommelier também, provou já do vinho, ele fica surpreso pela qualidade do vinho. Ele fica surpreendido com a qualidade do vinho. Versículo 10. Então ele chama o noivo e diz ao noivo: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Ele está surpreso, porque esse era o tradicional na cultura das bodas judaica. Era servir primeiro o vinho de melhor qualidade. Então, depois que os convidados estavam satisfeitos, depois que o paladar já não estava mais aguçado como antes, então trazia-se o vinho inferior no final da festa. O inferior era guardado até que os convidados tivessem bebido o suficiente e não mais discernissem o sabor, a qualidade do vinho servido no final. Por isso que o mestre-sala fica surpreso pela mudança da ordem tradicional e pela qualidade do vinho. Ele diz: você, não é isso que ele diz no versículo 10? Aqui, todos costumam pôr o primeiro bom vinho, e quando estão saciados, fartos, servem o vinho de inferior, mas tu guardaste o bom vinho para o final. Para o final, 600 litros de água transformadas em vinho. Não só o poder de Jesus é destacado aqui, porque Ele é Deus, mas aquilo que Jesus faz é sempre melhor. Você tem que saber disso. É sempre melhor. Quando tudo foi criado, em Gênesis 1:31, o texto diz o quê? E viu Deus que tudo era muito bom. Muito bom. Aqui está o Criador. Veja aí no capítulo 1, versículo 3. No versículo 1 diz: Ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Eis aqui o Criador. Ele cria, e tudo que Ele cria é muito bom. Segundo, o que você tem que saber aqui é que Ele faz do jeito dEle. Do jeito dEle. Em algumas ocasiões Jesus tocou.
Outras ocasiões, Jesus foi tocado. Em outras ocasiões, ele apenas fala. Pelo poder da sua palavra, as coisas acontecem. Aqui Jesus está parado. Você percebeu que não tem nenhum sensacionalismo aqui. Reúnam todo mundo, venham aqui ver, pega o microfone, dê um testemunho. Não. Encham os jarros de água. Agora leve ao mestre-sala. E quando ele bebe, é vinho. É vinho. Aliás, esse princípio, tem um princípio que você vai verificar no decorrer aqui do Evangelho, nós vamos perceber isso. Vai ficando mais claro, à medida que se desenrola o Evangelho, que a antiga aliança e as suas práticas estão encerrando, e a nova aliança está chegando. As talhas de pedra para a purificação representam a antiga ordem que passou para a nova ordem. O vinho da nova aliança em Jesus Cristo. O antigo vinho passou, o vinho novo chegou, porque o vinho que vem agora é melhor, ele é superior. Você vai perceber isso no decorrer do Evangelho. Mas qual é o propósito, o alvo desse sinal, desse milagre, irmãos? Que é a última parte do nosso texto, então. Se houve a realização do milagre, dos versículos 6 a 10, versículo 11 nós temos o propósito da realização do milagre. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Cronologicamente esse foi o primeiro milagre de Jesus, é o início do seu ministério. A pergunta: qual é o propósito desse milagre? Ele foi um sinal de quê? Resposta: o sinal aponta para um significado glorioso, uma realidade maior e final e superior. Ele aponta para aquele que o realiza. William Hendrickson, um comentarista, ele diz o seguinte, achei muito bom o que ele diz acerca dessa passagem aqui. Ele diz: note que tudo mais permanece em segundo plano. Quem era o noivo? Não sabemos. E a noiva? O texto não informa. Qual era o relacionamento de Maria com o casal de noivos? Será que ela era uma parente do noivo ou da noiva? Mais uma vez não temos resposta, nem o nome dela é citado. Cristo é aquele que recebe a atenção completa naquele dia. Tudo mais é apenas sombra. É apenas sombra. Qual é o propósito do milagre? Primeiro, Jesus manifestou a sua glória. Aquele que estava ali não era um convidado comum, era Deus, era o Filho de Deus, o Messias que haveria de vir. O sinal tem o alvo de mostrar a sua glória, de manifestar a sua plena divindade. Esse é o ponto alto do texto. Esse é o ponto alto. Ao transformar água em vinho, ele demonstra o seu poder criador, porque somente Deus, irmãos, pode mudar a natureza das coisas criadas. Somente aquele que criou todas as coisas pode transformar água em vinho. O alvo primeiro era manifestar a sua glória, que ele é Deus, que ele é cheio de glória. Quem mais faria isso? E a segunda razão está aí no versículo 11: e os seus discípulos creram nele. Para que os seus discípulos crescem nele. É a primeira vez que o texto utiliza essa expressão, que os seus discípulos creram nele. E esse é o propósito do texto, do Evangelho segundo João, capítulo 20. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados. Primeiro, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Segundo, para que crendo, tenhais vida no seu nome. Para concluir, irmãos, Jesus decidiu operar o seu primeiro milagre em uma festa de casamento. Em uma festa de casamento, na qual ele e seus discípulos são convidados. Quando vem a notícia de que o vinho acabou,
ele responde a Maria, quando Maria relata para ele que o vinho acabou, Maria se sujeita, ele realiza o final, e assim Jesus manifesta a sua glória, e os seus discípulos creem nele, têm a sua fé fortalecida. É para isso que aponta o Natal. Nasceu o Deus glorioso, plenamente Deus e plenamente homem, para que vejamos a sua glória e para que creiamos no seu nome. Para que creiamos no seu nome. Irmãos, muitas coisas poderíamos aplicar aqui em 2 minutos. Muitas coisas, do tipo assim, muitas aplicações. O casamento é instituído por Deus, já falei sobre isso. E você precisa da presença do Filho de Deus nele, ou nada mais importa. Você não terá o suficiente, porque é Jesus quem supre as necessidades da sua vida e do seu casamento. Você precisa entender isso. Para que você não tenha um casamento mal sucedido. Segundo, que nós podemos tirar desse texto também, é válido. Faça tudo o que ele disser. Faça tudo. Como você deve trabalhar? Como ele disse. Como você deve viver no seu casamento? Como ele disse. Faça tudo o que ele disser. Como você deve criar os seus filhos? Faça tudo como ele disser. Como é que você deve cultuar? Faça tudo como ele disse. Como ele disser. Faça tudo o que ele disser. Mas o foco principal, o que retrata esse milagre, e este é o alvo do texto, é a tônica do texto. Primeiro, este é um fato histórico, literal, real. A água foi transformada em vinho pelo poder do Criador. Você precisa crer nisso. Que Ele é poderoso e Ele fez isso. Segundo, este sinal deve estar aqui para revelar quem Ele é, manifestar a sua glória, a sua divindade. Jesus não era um simples homem, era Deus que se fez homem. E isso para que você creia nele, para que você creia em Jesus Cristo. A sua salvação depende disso, de você crer nisso, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, cheio de glória, que Ele veio a esse mundo, e que um dia, pelo poder da sua palavra, transformou água em vinho, porque Ele é Deus, e se Ele é Deus, você precisa se entregar a Ele, você precisa crer nele, e segui-lo. E eu queria encerrar dizendo algo aqui, queridos. Deus tem uma agenda, o tempo é dele. Ele cumpriu, o Filho veio. Ele está cumprindo, e ele cumprirá a sua agenda, mas no tempo dele. Se você já creu, descanse nele, porque a sua vida está nas mãos dele. E nada pode mudar isso. Espere pelo tempo de Deus. Mas se você ainda não creu, hoje pode ser o seu dia. Talvez pessoas que nos assistam ao nosso sermão pelo nosso canal, pode ser o seu momento, mas você precisa se arrepender dos seus pecados e crer que Ele é o Filho de Deus e que Ele pode perdoar os seus pecados. Pode ser o seu último Natal. Talvez você esteja planejando o próximo já. Mas pode ser o seu último Natal. Quantos natais você já ouviu essa mensagem ou algo parecido? Natal após Natal. Você pode até crer que Jesus era um homem bom, que Ele era um profeta, que Ele era um reformador. Você pode cantar as músicas de Natal, que Ele nasceu em Belém. Mas se Ele não nascer no seu coração uma vez, se você não nascer de novo, você não entrará no reino de Deus. Não entrará. Porque as suas obras para Ele não valem. É a obra dEle. Ele veio para os seus não receberam. Alguns perguntaram quem? Ele disse, quem as pessoas dizem que eu sou? Ele é um profeta, ele é João Batista. E vocês, quem dizem que eu sou?
É o que Jesus espera, porque o Pai revelou a Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus, que tu és o Santo de Deus. Muitos o abandonaram, mas quem crer nele, como Pedro confessou quando lhe foi revelado, um dia estará com ele e com todos aqueles que creem nele, em um casamento, não como esse em Caná, mas um muito maior e um muito melhor, no novo céu e na nova terra, nas chamadas bodas do Cordeiro. O noivo com a sua noiva, no novo céu e na nova terra. Como você está? Você crê? Essa passagem está aqui para isso, para que você creia que Ele é o Filho de Deus, e para que, crendo, você tenha vida no seu nome. Que Deus abençoe a sua vida. Fique de pé, em nome de Jesus.